Olá, pessoal. Aproveitando o gancho da mudança de ministro no Ministério da Saúde essa semana, gostaria de refletir com vocês sobre a possibilidade de controle judicial de políticas públicas. Nós bem sabemos que o presidente Jair Bolsonaro, ele defende a abertura da economia de maneira conjunta ao combate da pandemia da Covid-19. Essa foi, com certeza, a razão da exoneração do ministro Luiz Henrique Mandetta e nomeação do novo ministro, Dr. Nelson Teich. E o novo ministro, no seu primeiro discurso, ele, alinhado aí ao entendimento do presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que economia e saúde não são opositoras. Elas devem caminhar juntas neste momento de combate a esta nova doença, de abrangência mundial. Então isso gerou muita angústia, muita preocupação no seio da sociedade, com os novos rumos dessa política de combate à pandemia. Quer dizer, até que ponto a tomada de decisão do presidente da República pode sofrer interferência do Poder Judiciário. Nós sabemos que dentro do direito administrativo existe o que a doutrina e a jurisprudência chamam de mérito administrativo. O que é mérito administrativo? Mérito é a conveniência e oportunidade na tomada de decisão, nas escolhas que serão tomadas. O chefe do executivo, governadores, prefeitos e presidente da República foram eleitos pelo cidadão para tomarem as decisões adequadas, oportunas e naquele exato momento. Isso não abre margem à tomada de decisão que coloque em risco a vida do cidadão. A nossa Constituição, no artigo 5º, ela garante o direito à vida. Então, se nós tivermos uma política pública de uma abertura irrestrita da economia, das atividades econômicas, aglomeração de pessoas que coloquem em risco a vida do cidadão brasileiro, o Supremo Tribunal Federal vem sinalizando, embora de maneira isolada na pessoa do ministro Gilmar Mendes, ele chegou numa live que estava participando junto com um segmento da sociedade, o ministro Gilmar Mendes, ele chegou a sinalizar em atitude genocida do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, caso defendesse ou abrisse o comércio, as atividades econômicas de maneira restrita. Então, o Supremo Tribunal Federal ele vem sinalizando ao presidente da República que, se houver uma extrapolação nesse mérito administrativo, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, ele pode interferir, declarando a anulação de tomada de decisão por parte do presidente de maneira excepcional. E onde estará baseada essa interferência do Judiciário no mérito administrativo do Poder Executivo? Em dois princípios que nós temos também aí consagradíssimos na Constituição Federal, que são os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, se eu tiver uma decisão baseada no mérito administrativo, que seja desproporcional e sem razoabilidade, o Poder Judiciário pode declarar a anulação dessa tomada de decisão por confrontar, por colocar em risco a vida do cidadão brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, nessa última quarta-feira, confirmou uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio do mês de março, onde dá amplos poderes, de maneira conjunta com o governo federal, a governadores e prefeitos. Um ADI que o Supremo julgou na quarta-feira, a qual foi submetida, ele afirmou que prefeitos e governadores, de maneira conjunta com o Poder Executivo Federal, eles têm autonomia, legitimidade para tomar decisões dentro dos seus respectivos territórios. E nós temos uma fundamentação legal na Constituição para esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Está no artigo 23.2, 24.12 da Constituição Federal, que traz a competência comum
administrativa, competência concorrente, legislativa de estados e municípios. O município não está ali diretamente no artigo 24, mas está no artigo 32 da Constituição Federal, podendo suplementar a legislação federal e estadual no interesse local. Então o Supremo ele vem dando mostras que vem sinalizando que se houver uma extrapolação por parte do presidente Jair Bolsonaro na tomada de decisão, na condução de políticas públicas, no combate à pandemia, com abertura irrestrita, uma mudança brusca na política pública de abertura do comércio, das atividades industriais, comerciais, enfim, econômicas, né, de maneira geral, no país, o Supremo Tribunal Federal poderá, de maneira excepcional, interferir no mérito administrativo, podendo gerar aí uma decisão de declaração de anulação de tomada de decisões por parte do presidente da República. De maneira excepcional? Sim, de maneira excepcional, mas há esta possibilidade. Ouvi alguns artigos de quinta-feira para cá dizendo que seria possível o Supremo Tribunal Federal declarar nula a troca de ministérios. Nesse ponto não concordo com esses artigos e comentários que vi aí nas redes sociais. Por que não? Porque a nomeação do ministro de Estado, ele tem alicerce ali de discricionariedade por parte do presidente da República, os artigos 76 da Constituição, o artigo 84, 1 e 2 da Constituição, o artigo 87, né, que tratam aí dos requisitos para a nomeação ao cargo de ministro de Estado. É um cargo de livre nomeação e exoneração por parte do chefe do Poder Executivo. Então, não acredito numa declaração de nulidade por parte do Supremo Tribunal Federal em relação à troca no Ministério. Isso não encontramos respaldo na Constituição para que isso ocorra. O presidente da República ele é livre para nomear e exonerar ministros de Estado. Nós tivemos uma interferência do Poder Judiciário, se vocês bem se lembram, no governo Dilma, quando a Dilma nomeou Lula como ministro-chefe da Casa Civil, simplesmente para colocar o ex-presidente Lula na condição de detentor de foro de prerrogativa de função, estava naquela iminência do ex-ministro, ex-juiz, né, Sérgio Moro, hoje ministro da Saúde, de decretar a prisão do ex-presidente Lula. O que fez a Dilma? Nomeou o Lula como ministro de Estado, mas não para poder auxiliar o presidente na condução da administração da coisa pública, simplesmente para poder colocar o Lula na condição de detentor de foro de prerrogativa de função, transferir o processo dele, que estava na época na 13ª Vara Federal de Curitiba, nas mãos do ex-juiz Sérgio Moro, para o Supremo Tribunal Federal. O entendimento do Supremo quanto à prerrogativa de foro ainda não havia mudado. Hoje nós temos mudanças aí, até pode ser fruto aí de um novo vídeo na política de foro de prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Mas isso, à época ainda do governo da presidente Dilma, não havia mudado. Então o Supremo, naquele momento, interferiu na nomeação do Lula, quer dizer, acabou interferindo no mérito administrativo da presidente Dilma e suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula. Mas agora a situação é completamente diferente. Nós temos uma troca no Ministério da Saúde por divergências entre o presidente e o ministro anterior, Luiz Henrique Mandetta, mas o presidente da República ele tem discricionariedade de nomear e exonerar os ministros a qualquer momento que ele entender que aquele ministro não está mais alinhado com o que ele pensa, com o que ele entende que seja o melhor para o país. Então, interferir na troca do ministério, não acredito que seja possível. Agora, interferir nas políticas públicas que serão tomadas daqui para frente, se colocar em risco a vida do cidadão brasileiro, o Supremo Tribunal Federal
no meu entender, pode sim interferir de maneira excepcional no mérito administrativo, na conveniência, na oportunidade do presidente da República na condução das políticas de combate à pandemia Covid-19. Ok? Até mais e até o próximo vídeo.